Uma pesquisa científica, capítulo 12. Nem sempre a ciência é aquilo que os cientistas fazem. É dever da ciência não afastar sumariamente os fatos somente por parecerem eles extraordinários e por não ter ela condições de explicá-los. Atribuído a Alexis Carrel. A 6 de outubro de 1966, a Universidade do Colorado e a Força Aérea dos Estados Unidos celebraram um acordo formal para o estabelecimento de uma comissão científica, cujo objetivo era estudar e presumivelmente acabar de uma vez por todas o complexo problema dos OVNIs, com o qual a Força Aérea vinha lutando há 20 anos. A comissão era dirigida pelo Dr. Edward L. Conlow, um físico de reputação consagrada, famoso não só pelos seus feitos científicos, mas também por sua coragem em se pronunciar a respeito de assuntos controvertidos. 2 anos mais tarde, apareceram os resultados do trabalho da comissão, um relatório volumoso, incoerente e deficiente, com 936 páginas de texto, sendo que muito menos da metade dedicado à investigação de relatórios sobre OVNIs. O relatório inicia-se com um sumário, singelamente indireto, redigido pelo Dr. Conlow, que muito astutamente evitou mencionar que dentro do corpo do relatório estava contido um mistério persistente. A comissão não fora capaz de fornecer explicações adequadas para mais de 1/4 dos casos examinados. Contudo, não fosse o fato de que o público em geral só tivesse tido acesso imediato através da imprensa, só do conteúdo do sumário do relatório, e suas indicações de que o problema OVNI tinha sido solucionado, poucos seriam os motivos de crítica ao relatório Conlow. Este cobre uma área nova muito diminuta. Outros, antes de Conlow, tinham demonstrado que os dados disponíveis não eram nem de longe suficientes para se estabelecer a hipótese de visitas extraterrestres. Conlow limitou-se, e apenas parcialmente, a refazer os procedimentos daqueles que tinham maiores conhecimentos do que ele e seu grupo. As conclusões e recomendações estão compreendidas na primeira parte do sumário de 2 capítulos. 2 declarações são essencialmente esclarecedoras. Uma pesquisa cuidadosa do registro, como se encontra disponível para nós, leva-nos a concluir que o prosseguimento de um ulterior estudo exaustivo a respeito dos OVNIs, na esperança de que se obtenha um avanço da ciência, provavelmente não se justifica. Isto foi, sem dúvida, o beijo da morte para qualquer tipo de investigação futura em nome da procura de conhecimento. Ainda assim, vamos encontrar esta corriqueira declaração. Portanto, achamos que todas as repartições federais e também as fundações particulares deveriam levar em consideração as propostas de pesquisas sobre OVNIs juntamente com as outras que lhes são oferecidas com base em uma mente aberta e sem preconceito. Embora julguemos que, no momento atual, nada de válido resultaria de uma pesquisa desse tipo, cada caso isolado deveria ser cuidadosamente considerado segundo seus próprios méritos. Trata-se realmente de uma obra-prima na qual foi atirado um pedaço de carne política aos cachorros da crítica. Não seria possível imaginar uma declaração mais insincera e, sem dúvida, o Dr. Conlow, um mestre do mundo político-científico, seria o primeiro a reconhecê-la como tal. Pode-se facilmente imaginar o desespero de uma repartição de subsídios governamental sempre às voltas com o problema de falta de verbas, se tivesse mais a seu encargo pesquisas deste tipo diante do sumário esmagador de Conlow com relação à situação. Não demoraria muito tempo e os congressistas estariam recebendo cartas e brados indignados de queixas daqueles que tivessem tido rejeitados seus pedidos para conseguirem fundos que seriam aplicados em campos científicos já estabelecidos, perguntando-lhes por que razão suas propostas tinham sido rejeitadas enquanto esta tolice dos OVNIs conseguia apoio. O resto do exaustivo relatório não permite uma descrição sucinta. Trata-se de uma compilação desarticulada de assuntos parcialmente relacionados, cada um de um autor diferente, mesmo se alguns setores tratam diretamente das investigações de casos de OVNIs selecionados. Lidos cuidadosamente, são estes que desmentem o sumário do relatório Conlow. Portanto, nas entrelinhas e escondidas em meio ao relatório, encontramos declarações várias e provocantes, como por exemplo: concluindo, embora não possamos deixar de lado as explicações convencionais ou naturais, estas parecem-nos mínimas neste caso e a probabilidade que houvesse pelo menos um OVNI verdadeiro presente é razoavelmente possível. E no outro lugar, este deve permanecer como um dos casos registrados de radar mais inexplicáveis e, neste momento, não temos condições de chegar a uma conclusão. Novamente,
Quer nos parecer que este avistamento desafia uma explicação através dos meios convencionais. Outra, os 3 avistamentos inexplicados que foram coligidos de um enorme número de relatórios são um desafio para o analista. E para coroar a síndrome da falta de explicação, que se faz presente como um fio de tecelagem através das páginas do relatório, encontramos esta observação reveladora. Este avistamento fora do comum deveria, portanto, ser atribuído à categoria de algum fenômeno quase certamente natural, que é tão raro que, aparentemente, nunca foi verificado anteriormente nem posteriormente. Como pode este acontecimento fora do comum aparecer entre os 90 escolhidos entre 25 mil que poderiam ter sido selecionados? Quantos serão os outros acontecimentos identicamente raros que ainda se encontram escondidos entre os 24.910 relatórios restantes? A tese do presente capítulo é simplesmente esta. A. O assunto da matéria objeto de estudo do Grupo Condon foi definido incorretamente e, B. A comissão pesquisou o problema errado. Condon definiu o OVNI como apenas alguma coisa que intrigou um determinado tipo de observador. Não foi exigido que o OVNI de Condon passasse por um processo de seleção antes de ser admitido para estudo na qualidade de um OVNI. No relatório que permaneceu inexplicado após ser submetido a um exame minucioso realizado por pessoas tecnicamente preparadas. Logo, a comissão teve, na realidade, como objetivo encontrar uma explicação natural que se enquadrasse ao problema. Na minha opinião, tal comportamento deveria ter sido adotado no processo inicial da seleção. O fato de que mais de 25% dos casos estudados não pudessem ser relacionados a causas naturais significa simplesmente que somente 25% dos casos estudados eram selecionáveis para estudo como se fossem OVNIs. Eram estes casos e muitos outros que a Força Aérea tinha classificado como não identificado, e apenas estes que deveriam ter sido estudados exaustivamente. A história da ciência já provou que são as coisas que não se enquadram às aparentes exceções da regra, que assinalam as possíveis aberturas para o conceito do mundo que nos cerca. E eram estes casos que deveriam ter sido estudados sob diversos ângulos. A comissão houve por bem considerar tão somente o problema de estabelecer se os relatórios OVNIs e muitos outros relatórios de não OVNIs indicavam a hipótese de que a Terra estava sendo objeto da visita de inteligências extraterrestres, ETI. OVNI igual ETI era a equação. A comissão não tentou estabelecer se os OVNIs constituíam realmente um problema para o cientista, físico ou social. Nem mesmo a questão de que os intrigantes relatórios sobre OVNIs originários de todas as partes do mundo poderiam constituir observações empíricas realmente novas foi levada em consideração. Logo, a comissão estudou, na realidade, o problema das identificações errôneas e suas interpretações equivocadas como uma prova de que a Terra estava sendo visitada por seres extraterrestres. Talvez este seja um problema para os sociólogos e psicólogos, que poderiam estar realmente interessados em saber que muitas milhares de pessoas não são capazes de identificar Vênus, um meteoro ou as luzes de pouso de um avião e interpretam suas identificações errôneas como se fossem visitantes do espaço sideral. O problema era, e continua sendo, saber se o fenômeno dos relatórios sobre OVNIs provenientes de mais de uma centena de países representa algo genuinamente novo para a ciência, totalmente afastado de qualquer teoria pré-concebida, como é o da ETI, que possa ser responsável pelos relatórios. Nenhuma crítica formulada ao relatório Condon pode evitar a menção da escolha de dados para estudo. Por ter se concentrado amplamente nos casos do momento, 40 dos 90 casos estudados tinham ocorrido no ano de 1967, e também em relativamente poucos casos dos milhares que tinha à sua disposição, os membros da comissão não puderam prestar atenção aos padrões mundiais das aparições durante os 20 anos anteriores. Havia mais de 12 mil relatórios da Força Aérea à disposição da comissão, bem como os milhares dos arquivos da ANICAP e da APRO. Esta última não os colocou à disposição da comissão, principalmente por julgar que o seu modo de enfocar o assunto era excessivamente deficiente sob o ponto de vista psicológico. O Dr. Saunders observou que nos seus estudos estatísticos sobre os relatórios OVNIs, não incluídos no relatório Condon porque Saunders foi excluído da comissão, encontrou pouca imbricação nos arquivos da Força Aérea e da ANICAP, exceto quando se tratava de casos que tinham tido grande publicidade. Pelo que conheço dos arquivos da APRO, creio que o mesmo a mim se aplica. Portanto,
Ainda que se pudesse defender a ênfase dada à utilização de casos da época, a validade deste procedimento está calcada na pressuposição de que estes, e cerca de mais de 50, representavam os 25.000 distribuídos em vários arquivos. Por exemplo, apenas alguns poucos casos utilizados neste livro para a elaboração de um protótipo das diferentes categorias é que foram estudados e nenhum deles foi explicado. Reconheço que poderia fundamentar o meu caso nesta premissa com êxito completo. O relatório Condon não estabeleceu coisíssima alguma. Contudo, se for lido com todo o cuidado, o relatório constitui um bom argumento para o estudo do fenômeno OVNI, no melhor que poderia ter sido elaborado, trabalho este executado num curto espaço de tempo e por um grupo de especialistas nas suas disciplinas e sem ter nenhum conhecimento anterior do assunto. Para que se compreenda as atitudes do relatório Condon, é da máxima importância saber como se originou. Pode-se dizer, no sentido literal da palavra, que ele foi criado devido ao gás do pântano. Quando, em 1966, sugeriu o gás do pântano como a possível origem daquela quantidade imensa dos avistamentos no Michigan, em Dexter e Hillsdale, nas quais luzes fracas eram observadas sobre áreas pantanosas, a explicação nunca teve a intenção de cobrir toda a gama das histórias geradas nessa área, em geral, naquela época. O gás do pântano transformou-se numa expressão familiar a nós e um sinônimo humorístico para OVNIs. Os OVNIs, o gás do pântano e eu éramos motivos de sátira da imprensa e objetos de muitas caricaturas maravilhosas, das quais possuo uma coleção. Quero acreditar que se um OVNI naquela época fosse observado no deserto do Saara, seria atribuído ao gás do pântano. Os bons cidadãos de Michigan não gostaram da gozação criada e uma dupla bipartidária de congressistas, Weston Vivian, representante democrata de Ann Arbor, e o líder da minoria republicana, Gerald Ford, convocaram-me para uma audiência sobre o assunto. Algumas citações da audiência são relevantes e de interesse aqui. O presidente, L. Mendel Leaders. Dr. Hynek, tem algo que o senhor gostaria de nos dizer? Hynek, senhor presidente, a imprensa foi muito indelicada comigo. Presidente, o senhor deveria ser o presidente dessa comissão. Hynek, a imprensa descreveu-me como um joguete da Força Aérea e declarou que só digo aquilo que a Força Aérea ordena. Gostaria de ler para a comissão uma declaração que evidentemente não foi ditada pela Força Aérea. Presidente, gostaria que o senhor agora aumentasse o volume do microfone. Hynek, o tipo de atividade que a imprensa noticiou a respeito de Michigan não é incomum. Tudo quanto aconteceu foi que os incidentes de Dexter e Hillsdale, ainda que de pouco significado científico, atraiu o interesse nacional. Agora, incidentes parecidos, além de outros bastante mais inexplicáveis, vêm ocorrendo há muitos anos. Apesar da aparente futilidade do assunto, acho que eu seria relapso para com a Força Aérea devido à minha responsabilidade científica se não tivesse observado que todo o fenômeno OVNI talvez tenha aspectos que tornem válida a atenção científica. Estou satisfeito que a minha presença diante desta comissão me proporcione a oportunidade para reiterar as minhas recomendações. Especificamente, a minha opinião é que o conjunto de dados acumulados a partir de 1948 merece um exame minucioso realizado por um painel de cientistas físicos e sociais, e que se deveria solicitar a este mesmo painel que examine o problema OVNI de forma crítica com a finalidade expressa de determinar se existe realmente um problema de maior importância. Presidente, o senhor declara não poder negar este tipo de relatório, que não pode expor ao ridículo aqueles que os fizeram. São pessoas profundamente responsáveis em vários setores da vida, aqueles que os redigiram. É interessante que muitas dessas palavras estivessem sendo usadas pelo presidente. Tinha-nos dito ele, pouco tempo antes, que a sua mulher estava bastante interessada nos OVNIs. Pois muito bem, está nos dizendo nesta manhã que deveria haver um quadro de cientistas abalizados e autorizados pela Força Aérea para que estas coisas podem ser entregues e de quem deveria partir o relatório? Hynek, sim senhor, estou dizendo isso mesmo. Isso seria a essência da minha declaração. Contudo, fui antecipado pelo secretário Brown, que comentou que um conselho científico tinha recomendado a mesmíssima coisa. Justamente poucas semanas antes, uma comissão especial da Junta Consultiva Científica, sob a presidência do Dr. Brian O'Brien, tinha aconselhado, entre outras coisas, devem ser celebrados contratos com algumas universidades escolhidas,
a fim de que forneçam equipes científicas para investigar rapidamente e em profundidade certos avistamentos selecionados de OVNIs. As oportunidades deveriam ser selecionadas de forma a ter uma boa distribuição geográfica. A Comissão O'Brien tinha sido criada por uma carta do Major-General E. B. Lee Bailey, diretor de informação da Força Aérea dos Estados Unidos, que dizia mais ou menos isto. Nessa conformidade, solicita-se que um quadro de trabalho científico seja organizado para rever o projeto Livro Azul e para aconselhar a Força Aérea a respeito das melhorias que deveriam ser introduzidas. O Dr. J. Allen Hynek, que é o presidente do Observatório Dearborn da Universidade de Northwestern, é o consultor científico do projeto Livro Azul. Ele demonstrou muita vontade de trabalhar em conjunto com um quadro deste tipo, a fim de colocar esse problema dentro de uma perspectiva adequada. O Dr. Hynek debateu este problema com o Dr. Winslow Mackey, o ex-diretor científico da Força Aérea. Pouco tempo antes disso acontecer, tinha recebido uma carta remetida pelo tenente-coronel J. F. Spaulding, do Departamento de Informação da Força Aérea, focalizando este problema, ao qual respondi em parte. Refleti muito sobre a sua carta datada de 13 de agosto de 1965, na qual o senhor levanta a questão de explorar junto à Academia Nacional de Ciências a possibilidade dela dar uma olhada no problema OVNI. Em primeiro lugar, a ideia de se ter uma organização civil assistindo à Força Aérea no que diz respeito ao problema OVNI, seja trabalhando lado a lado com aquela arma ou absorvendo totalmente o assunto, não é uma coisa nova. Esta hipótese foi estudada várias vezes nos últimos 18 anos. Em 1952, o Bartlett Memorial Institute, em Colômbia, recebeu o encargo de realizar uma pesquisa estatística sobre os relatórios OVNIs até aquela data. Não fui ouvido naquela oportunidade como consultor, porém, durante o tempo em que o Coronel Friend se encontrava à frente do Livro Azul, criamos um quadro de cientistas selecionados do Wright Field, que se encontrava com regularidade para ajudar nas classificações. Se bem me recordo, incluímos um psicólogo e até mesmo um capelão. Mas como este esforço partira de dentro da casa, sem contar com o apoio superior, o quadro teve pouco tempo de existência. Mais tarde ainda, o SAFOI, ou seu equivalente, estudou a possibilidade de se fazer uma abertura desse tipo com a NASA e a NSF, para se contar com uma assistência semelhante, porém, após algumas reuniões, não se chegou a ponto algum. Com a exceção de uma outra tentativa posterior, no sentido de despertar o interesse da instituição Brookings em pesquisar o assunto, o problema continuou sendo da alçada da Força Aérea, e eu diria que provavelmente continuará assim. Portanto, minha opinião neste presente momento é que um quadro de cientistas civis seja solicitado a examinar o problema do OVNI de forma crítica com a finalidade expressa de determinar se existe realmente um problema maior. O quadro deveria ser um painel atuante, cujos membros estejam ansiosos para fazer uma boa quantidade de pesquisa em casa, entre as reuniões. Gostaria, é lógico, de auxiliar um quadro desse tipo da melhor forma que me seja possível, e até tiraria algum tempo de licença na minha universidade caso isto auxiliasse a colocar este problema dentro de uma perspectiva apropriada. Cópias desta carta foram enviadas ao Dr. Winston Markey, cientista-chefe da Força Aérea dos Estados Unidos, e ao Dr. Harold Brown, secretário da Força Aérea. O uso de diversas frases idênticas na carta do Coronel Bailey, algumas semanas mais tarde, endereçada à Junta Consultiva Científica, demonstra que a minha carta, pelo menos, foi lida nos locais apropriados. Afinal, após várias tentativas infrutíferas de colocar o estudo dos OVNIs a cargo da Universidade de Ivy League, a Universidade do Colorado aceitou este desafio a 6 de outubro de 1966. Eu não deveria fazer parte do grupo de pesquisa, possivelmente sob a alegação de que a comissão deveria ser composta apenas por aqueles que nada sabiam a respeito do assunto e, portanto, poderiam enfocá-lo de forma inteiramente nova. Este critério, aparentemente louvável, tinha seus próprios perigos inerentes ao caso e era, de certa forma, o mesmo que pedir a um grupo de calouras em culinária para dar uma olhada na Haute Cuisine e abrir um restaurante de 3 estrelas. Não obstante, compreendi a racionalização e, inicialmente, fiquei satisfeito com as perspectivas. Recordo-me de um encontro sobremodo agradável na casa do Dr. Franklin Holt, um dos componentes da comissão e meu companheiro de astronomia de muitos anos,
durante a qual o Dr. Condon e diversos outros membros da comissão estiveram presentes. Tinha-se a sensação de uma aventura como aquela que precede o início de uma longa viagem. Contudo, até mesmo naquela noite, percebi a atitude basicamente negativa do Dr. Condon, e também a da Sra. Condon, que era especialmente forte. Porém, achei que se tratava apenas de um ceticismo natural por parte de um cientista que ainda não tinha tido oportunidade para examinar os dados. Àquela altura, não fazia ideia do quanto aqueles dados iriam ser esparsos e selecionados ineficientemente. Não se tinha passado muito tempo assim que a comissão deu início ao seu trabalho, e eu já começava a ouvir histórias perturbadoras, primeiro de um, depois de outros de meus amigos que estavam associados ao Projeto Colorado. Parecia haver uma verdadeira dificuldade para definir o problema. Os 3 psicólogos divergiam seriamente a respeito do que deveria ser estudado pela comissão. Um deles insistia que as pessoas estavam apenas vendo coisas, e ele não aceitaria nem mesmo por um instante a possibilidade de que houvesse um verdadeiro fenômeno físico digno de ser estudado. No seu questionário, dedicou 1 página aos elementos dos avistamentos e 20 para as reações psicológicas do observador. Outro psicólogo se entusiasmou com a ideia de que todo o problema OVNI não passava da hipótese ETI. Outro, concordando com essa teoria, estabeleceu a impossibilidade de se distinguir um ETI, se é que existia, de uma categoria que abrangesse todos os tipos de avistamentos. Um dos cientistas físicos propôs o seu uso de uma câmara estéreo, em cuja lente seria colocada uma grade de difração de tal modo que o espectro das luzes dos OVNIs pudesse ser determinado. Ele desconhecia que a mesma ideia tinha sido proposta e posta em uso limitado em 1954 pelo Dr. Joseph Kaplan, um dos organizadores do Ano Internacional Geofísico. Pouco tempo depois, eu tinha demonstrado que, segundo testes atuais, o engenho era inadequado, exceto no tocante a luzes muito fortes. Ainda tenho em meu poder uma das câmeras vídeo estéreo distribuídas naquele tempo às bases aéreas, um souvenir dos velhos tempos dos OVNIs. E tudo isto para um enfoque novo ao problema. O Dr. Saunders aderiu à hipótese do ETI como a solução central que deveria ser testada. Sem dúvida, esta era a coisa mais espetacular que se podia fazer, muito embora não houvesse uma verdadeira prova de que isto constituísse o problema básico. Contudo, ao definir isto como a questão central a respeito dos OVNIs, a comissão começou a conquistar a opinião popular. Na mente do povo, o OVNI é virtualmente um sinônimo de visitantes espaciais, geralmente considerados como homenzinhos verdes. No entanto, o modo de tratar o assunto proposto por Saunders tão logo ficou definido e foi adotado era excelente. No resumo da Comissão Condon, que Jacques Vallée e eu fomos convidados a fazer nas primeiras semanas de sua existência, tínhamos ambos insistido com veemência que todos os dados disponíveis convenientemente pesados, sobretudo aqueles que faziam parte dos arquivos da Força Aérea, deveriam ser colocados em termos que pudessem ser lidos por máquina a fim de que os computadores eletrônicos pudessem ser usados com relação à análise dos dados. Saunders começou a computar os dados disponíveis e, à época em que foi despedido da comissão, já tinha muitos milhares de casos passados para a fita magnética. No momento da elaboração deste livro, ele já tem uns 30 mil casos gravados à disposição de uma análise sofisticada. Como Saunders caiu no desagrado de Condon, nenhum de seus trabalhos estatísticos foi incluído no relatório, que satisfez seus leitores com uma análise de uns 90 casos, muitos deles de ocorrência recente na época, e, em muitos casos, não satisfaziam a definição de OVNI adotada nesta obra. Eu e Vallée praticamente imploramos junto à comissão para que se procurasse padrões em milhares de relatórios. Insistimos que era fundamental obter uma perspectiva total da situação dos OVNIs. Só poderia ver que tipo de coisas estavam sendo relatadas e por quem se assim agisse. Mas, inversamente, a Comissão Condon mergulhou numa amostragem esparsa de casos sem ao menos saber se esses casos específicos se encaixavam à imagem total. Será que eles, os casos, eram realmente representativos dos relatórios verdadeiramente inexplicáveis? O melhor passatempo da comissão era a busca de uma metodologia, o que lhe absorvia muito. Embora o relatório exiba o título Estudo Científico de Objetos Voadores Não Identificados, teria ele sido realmente científico? Ou, na verdade, poderia ter sido? Será que os métodos padrões da ciência tão bem-sucedidos nas áreas em que as experiências podem ser repetidas sob condições controladas no laboratório podem ser aplicados ao fenômeno OVNI? Já se disse que não é o assunto, mas a metodologia empregada que determina se um estudo é científico ou não. De um modo geral, isto pode ser aceito, mas será verdade nesta área especial
do OVNI? Partindo-se do pressuposto de que os melhores relatórios sobre OVNIs são contos inacreditáveis narrados por pessoas de credibilidade, como pode alguém estudá-los a não ser analisando-os, classificando-os e descrevendo-os em termos mais exatos e de forma mais ordenada do que aquela contida no relatório em estudo? Que tipo de visões novas evidências podem ser introduzidas a não ser através de mais detalhes que substanciem uma história já por si só inacreditável? No procedimento científico consagrado, a pessoa geralmente tem alguma hipótese para testar. Se, então, é o epítome do método científico. Se isto é isto, então sucederá aquilo, e a hipótese de nada vale a menos que o então possa ser testado, possa ser comprovado ser verdadeiro ou falso. Este último é particularmente importante, ou seja, a demonstração de que uma hipótese pode ser inequivocamente falsa. Existe alguma experiência crucial que possa ser feita ou alguma observação que provará ser a hipótese falsa? Em caso negativo, como é possível que alguém estabeleça uma distinção entre uma hipótese e outra? A Comissão Condon resolveu testar a hipótese do ETI, ou seja, que os OVNIs eram uma prova concreta de visitas extraterrestres. Como se pode demonstrar que isto é falso? Pode-se preparar uma rede de observação complicada e nenhum OVNI aparecer. Será isto uma prova negativa? Não. Pode-se sempre dizer que os OVNIs guiados de forma inteligente sabiam que estavam sendo esperados e por isto evitaram a armadilha que lhes fora preparada. Verdade é que a Comissão Condon julgou praticamente 1/3 de seus casos sem explicação, mesmo que esta fosse parcialmente adequada. Os peritos estavam atônitos. O que significaria isso com relação à hipótese ETI? Nada. Poderia haver muitas explicações dependendo do tipo de pressuposição inicial que se queira ter a ousadia de formular. Por exemplo, se alguém deseja postular a existência de mundos além do físico, astral ou etéreo, poderá satisfazer com facilidade e virtualmente explicar todos os relatórios sobre os malabarismos dos OVNIs. Mas como irá estabelecer que a hipótese é verdadeira? Se não se tiver um método operacional para prová-lo, a coisa deixa de ser ciência. As hipóteses continuam sendo hipóteses e nos deparamos com as 72 seitas antagônicas. Mesmo que a Comissão Condon tivesse contado com dados muito mais amplos, teria abraçado uma tarefa inútil. A única hipótese que a comissão poderia ter testado de maneira produtiva era: existe um fenômeno descrito pelo conteúdo dos relatórios sobre OVNIs que não é explicável fisicamente no presente momento. Esta hipótese pode ser provada falsa através do simples expediente de explicar pelos atuais princípios físicos os 30 ou mais casos que a comissão foi incapaz de tratar satisfatoriamente e, é claro, as muitas centenas de outros que não foram examinados pelo grupo Condon. Ainda assim, sempre se pode trazer à baila novos casos dizendo: aqui está, vocês não explicaram este. Mas a razão ordena que se um predeterminado número N de casos examinados por um plantel de pessoas bem versadas no assunto, que tinham submetido os casos a uma seleção cuidadosa a fim de excluir virtualmente pássaros, balões, aviões, meteoros, planetas, etc., possa ser explicado, o assunto fica encerrado a menos que uma nova observação e dados dessemelhantes sejam apresentados. Inversamente, se os casos de teste não podem assim ser explicados, é quase que evidente a existência de um fenômeno, praticamente por definição, que não é explicado pelos atuais princípios da física. Uma leitura acurada do relatório estabelece que a comissão avançou demasiado, inadvertidamente, a fim de estabelecer as hipóteses da não explicação, enquanto se debatia com a hipótese do ETI. Segundo ela própria admitiu, seus peritos estavam verdadeiramente atônitos perante os relativamente poucos casos examinados e mesmo se tivessem tentado outros casos não havia nenhuma indicação de que teriam sido bem-sucedidos, de vez que outros investigadores com conhecimentos mais profundos também não tinham encontrado uma explicação física que os satisfizesse. Na minha opinião, foi uma grande infelicidade que certos acontecimentos tenham ocorrido e conduziram ao afastamento do Dr. Saunders. Se este tivesse continuado a integrar a comissão, o seu curso teria certamente sido diferente na eventualidade de ter sido aceita a sua orientação. Ainda que ele tivesse se concentrado em testar a hipótese do ETI, teria logo percebido que, apesar da hipótese não poder ser provada ou desaprovada, a hipótese de não explicável pelos atuais princípios da física era óbvia. O Dr. Condon, evidentemente, estava consciente do valor do Dr. Saunders para o projeto, pois antes da demissão, quando requeria fundos adicionais, mais $259.146 à verba inicial de $313 mil, escreveu na proposta oficial:
O Dr. Saunders tem muitos deveres. Tem estado dirigindo a compra, catalogando e organizando o arquivo dos avistamentos. Saunders tem sido o responsável, com a assistência de outros membros do grupo de estudo, pelo desenvolvimento da entrevista e dos avistamentos revelados nos relatórios. O Dr. Saunders também é o responsável pela análise estatística dos dados sobre OVNIs. No momento em que este documento está sendo redigido, ele completou os formulários de cerca de 1.200 relatórios de avistamentos para serem lidos mecanicamente. Julga-se que outros dados serão acrescidos em formulários a respeito de muitos outros avistamentos quando se tiver desvendado as técnicas de codificar uma série de parâmetros que são difíceis de manipular estatisticamente. A fim de promover uma articulação destas funções interrelacionadas, Saunders ficou com a responsabilidade de todas elas: a manutenção do registro do avistamento, a análise estatística, a formulação das perguntas feitas nas entrevistas e os formulários de avistamento. Há uma outra função relacionada: a tomada de decisão perante o sinal no sentido de que sejam enviados grupos de investigação ao campo para o estudo de relatórios de avistamentos. Saunders também é o responsável por isso. Pouco tempo depois desta carta ter sido escrita, Condon afastou Saunders por incompetência. Os acontecimentos que levaram ao afastamento de Saunders e de um outro membro da comissão, o Dr. Levine, e a despedida pouco depois de Mary Louise Armstrong, a assistente administrativa de Condon, são tratados no livro de Condon, ao qual já me referi. Ao invés de extrair a essência de milhares de casos, o que Saunders estava realizando muito bem, o relatório contém apenas 87 casos investigados, mais 3 avistamentos inexplicados observados por astronautas. O investigador destes avistamentos declarou laconicamente que eles são um desafio para o analista. O relatório Condon foi publicado a 9 de janeiro de 1969, juntamente com o selo de aprovação da Academia Nacional de Ciências. Esta concluía: A. Na nossa opinião, a extensão do estudo foi adequada à sua finalidade, um estudo científico do fenômeno OVNI. B. Julgamos que foram bem escolhidos a metodologia e o modo de tratar o assunto de acordo com os consagrados padrões da investigação científica. Estas declarações implicam que o método científico é realmente aplicável ao problema OVNI, um ponto que já questionei. Como a hipótese que estava sendo testada pela comissão, ETI, não pôde ser provada falsa, ou melhor, seria impossível provar ser ela negativa, uma possibilidade exigida pelo método científico, o método não é aplicável a menos que o problema seja definido novamente e de maneira adequada. Todavia, dando à academia o benefício da dúvida, a metodologia da comissão Condon poderá ser aprovada e errada em outras áreas. Vamos focalizar aqui a metodologia sem a confundir com o assunto. Minhas críticas à metodologia usada pela comissão Condon teriam sido as mesmas ainda que o assunto não tivesse sido os OVNIs, mas o ciclo de vida da baleia cinzenta. Se o estudo tivesse sido dirigido no sentido de testar apenas uma única teoria, talvez que a baleia cinzenta fosse o resultado de uma criação especial. Ou as causas do câncer, caso o estudo tivesse se limitado à teoria de que o câncer é causado por uma alimentação imprópria. A academia concordaria que o método científico implica que o problema específico a ser estudado deve ser definido e relevante para com o campo maior que o contém. Na página 9 do relatório Condon, o OVNI é assim definido: um objeto voador não identificado é aqui definido como um estímulo para um relatório feito por uma ou mais pessoas de algo por elas visto no céu, ou de um objeto que se pensou pudesse voar, mas visto quando pousado na Terra, que o observador, as itálicas são minhas, não pôde identificar como se tivesse uma origem natural comum e que lhe pareceu suficientemente inexplicável para que ele se desse ao trabalho de redigir um relatório a respeito. E o problema é definido. O problema torna-se então o de se aprender a reconhecer os diversos estímulos que dão origem a relatórios sobre OVNIs. Método científico. Que espécie de pesquisa científica é esta que pressupõe uma resposta antes mesmo de ser iniciada? A pressuposição está clara nesta altura. Os OVNIs são todos eles interpretações errôneas de coisas naturais, e todo o trabalho da comissão era aprender e memorizar as variedades de estímulos naturais que dessem origem a relatórios sobre OVNIs, e de tal sorte que a única coisa que se precisava dizer era: isto deve ter sido Vênus, este aqui deve ter sido as luzes de aterrissagem de um avião. Não havia lugar no conceito do problema elaborado por Condon, nem ao menos para a possibilidade da seguinte declaração: este era provavelmente um OVNI. Logo, este princípio do método científico foi violado.
o problema foi mal definido e os relatórios realmente intrigantes, cujo estímulo gerador não era óbvio, não se relacionavam com o campo maior. Além disto, não se pode deixar ao encargo do observador, que representa de um modo geral a média do povo, a definição do problema e rotular o OVNI. Isto só pode ser feito por aqueles capazes de fazer uma seleção crítica exatamente daqueles relatórios que se enquadram na definição de Condon, aqueles que são originados por estímulos naturais. De uma forma mais ampla, o problema é sem dúvida encontrar o estímulo que gerou o relatório sobre OVNI. Mas assumir de saída que o estímulo gerador deve ser necessariamente de apenas um tipo, interpretações errôneas, é de fato uma violação ao método científico. Ao que parece, a comissão definiu o problema como uma necessidade de descobrir um estímulo natural, mas ainda assim escolheu a hipótese de uma inteligência extraterrestre para ser pesquisada. Vênus não é uma inteligência extraterrestre. Um meteoro é extraterrestre, mas não é certamente uma inteligência, e assim por diante. Um outro princípio fundamental do método científico com o qual sem dúvida a academia concordaria. Os dados escolhidos para estudo deveriam ser relevantes com relação ao problema. A questão da relevância pode referir-se tanto ao problema que a comissão investigava, visita extraterrestre, como para aquele que eles não investigaram. Os relatórios sobre OVNIs selecionados adequadamente assinalam ou não o aparecimento de dados observados de forma empírica realmente nova. Em ambos os casos, a maioria dos relatórios que foram realmente utilizados não era relevante. Um pesquisador experimentado teria isolado as interpretações errôneas óbvias que intrigavam uma ou duas pessoas, mas que não teriam enganado um perito. Na realidade, 14 dos 87 casos tinham sido previamente classificados pelo Livro Azul como interpretações errôneas, mas ainda assim, Condon deixou que os relativamente poucos casos examinados fossem absorvidos pelos casos triviais. Teria sido melhor que estes 14 casos tivessem sido substituídos por 14 casos dentre as diversas centenas que o Livro Azul classificara como não identificado. Era nestes casos que a solução do problema deveria se encontrar, se de fato existisse. Somente 10 casos de encontros imediatos, que são sem dúvida os mais interessantes de todos os relatórios OVNIs, foram examinados pelo grupo de Condon. Destes, a comissão não conseguiu explicar 6 de forma alguma. 2 foram considerados inconclusivos, 1 psicológico e 1 era definitivamente Vênus. Este último deveria ser lido por todos os pesquisadores de OVNI. É um exemplo fantástico do quanto o planeta Vênus pode ser persuasivo em relação a um OVNI não selecionado. Policiais de 11 condados foram ludibriados por este planeta. Trata-se de um caso de especial valor para os psicólogos e sentimos-nos tentados a afirmar por aqueles que têm a responsabilidade da contratação de policiais. Há muito tempo, e calcado na minha experiência, não creio que se deva considerar seriamente um caso envolvendo o aparecimento de um OVNI que surge noite após noite em horário pré-determinado. É quase certo que ele resultará num avião ou num planeta, sobretudo se alguém informar que ele não aparece nas noites nebulosas. Contudo, os casos deste tipo são tão fáceis de se filtrar que fornecem um motivo de recreação humorística, aliviando-nos de um problema perplexo demais. A academia, quer me parecer, concordaria se tratar de uma boa metodologia científica evitar tendência, preconceito e escárnio ao se tratar de um problema. A resposta para a pesquisa de um problema jamais deveria ser antecipada, de vez que isto influencia enormemente o modo de se lidar com o próprio problema. Nos contatos por mim mantidos com os 12 ou mais membros da comissão e associados ao grupo de estudo do Colorado, com os quais tive o prazer de conversar, não encontrei preconceitos pronunciados no modo de encarar o assunto. Havia diferenças de pontos de vista, é lógico, mas não uma tendência corrosiva e emocionalmente carregada. Contudo, se alguém julgar o diretor do projeto tão somente através de suas ações e palavras faladas e escritas, não nos parece ter sido este o caso. Sempre muito rudemente franco, não hesitou em revelar suas atitudes mais íntimas durante as conferências que realizou de tempos em tempos em diversas partes do país. Uma das primeiras, realizada quando o projeto não contava ainda 3 meses, foi em Corning, Nova York, noticiada no exemplar de 26 de janeiro de Elmira, New York Star Gazette. Condon declarou, segundo a notícia: "Minha tendência neste preciso momento é recomendar ao governo que abandone de imediato este assunto. Minha atitude agora é que não existe nada com relação a ele. Porém, não devo chegar a nenhuma conclusão antes que se complete 1 ano. Talvez ele, o problema OVNI,
fosse um estudo válido para aqueles grupos interessados em fenômenos meteorológicos. Todo homem tem direito a ter opiniões próprias, mas um cientista tem uma responsabilidade social a mais devido à sua posição e profissão. Suas palavras, sobretudo aquelas irrefletidas, podem se tornar peso exagerado dentro da imprensa. Vemos aqui Condon afirmando que o projeto não é válido. Poucos meses mais tarde pediu mais de $259.146 para continuar o trabalho. E em seguida demonstrando sua convicção de que os OVNIs devem ser, por necessidade, um fenômeno natural, meteorológico, juntamente com uma implicação de que não havia razão para um maior aprofundamento do assunto. Bem mais tarde, neste mesmo ano, Condon falou no National Bureau of Standards em Washington. Segundo os relatos dos membros da audiência e por sua própria admissão posteriormente, Condon concentrou-se quase que exclusivamente em focalizar os 3 casos narrados por birutas nos quais esteve envolvido. Penso que a Academia Nacional também concordaria na sua avaliação da aplicação do método científico que nenhum cientista deveria permitir conscientemente o escárnio como sendo uma parte consagrada de seu método científico. Contudo, quando um assunto parece se encontrar além do âmbito da ciência, e a história está repleta de exemplos, a troça e a zombaria às custas do outro indivíduo não incomoda a consciência do cientista. Assim, a resposta escrita do Dr. Menzel a um questionário sério que indagava o que deveria ser feito com os relatórios sobre OVNIs que não podem ser explicados foi: atire-os na lata de lixo. Aparentemente, o Dr. Condon achou que os OVNIs se encontravam além do âmbito da ciência, embora seu relatório seja intitulado como Estudo Científico dos Discos Voadores Não Identificados, pois ele também recorreu à pilhéria e às piadas às custas dos outros. Saunders assinala a preocupação de Condon com relação aos aspectos doidos do problema OVNI e seus gracejos aparentemente insensíveis para com aqueles envolvidos com o problema, embora tenha ficado perfeitamente esclarecido que os doidos não redigem relatórios coerentes e articulados sobre OVNI. Saunders observa: o pior de tudo é que o modo como tratava as pessoas destes casos ofendiam-me como psicólogo. Talvez necessitassem de ajuda, mas não de zombaria. Parecia que Condon tinha perdido todo o senso de perspectiva e estava sacrificando estes infelizes para descarregar suas frustrações pessoais. Tinha-se a impressão de que tão logo Condon tinha se divertido bastante com um caso, passava imediatamente para outro. Certa vez, relata Saunders em seu livro, Condon telefonou para o governador de Utah para adverti-lo sobre uma esperada aterrissagem anunciada por uma pessoa que mantinha contato com os extraterrestres de um OVNI retangular em Salt Flats, Bonneville. Em outra oportunidade, passou uma informação para Washington com a cara mais limpa sobre um oferecimento de $3 bilhões feito a ele por um agente do Terceiro Universo para a construção de um espaçoporto, a fim de que as naves daquele universo pudessem aterrissar no nosso mundo. Confesso que a tentação de rir diante das excentricidades dos quase loucos é grande. Eu adotei com um objetivo sadio, uma espécie de alívio jocoso numa conferência pesada, uma fotografia que ilustrava uma história publicada numa revista popular intitulada Um Disco Voador Salvou a Minha Virgindade, um desenho dos 3 reis magos olhando para uma estrela, um deles dizendo aos outros gás de pântano e outras piadas que envolviam OVNIs. Contudo, já em 1953 eu escrevia: a zombaria não é uma parte do método científico e o público não deveria aprender que é. O fluxo constante de relatórios, frequentemente feitos de acordo com observadores dignos de confiança, levanta as questões da obrigação e da responsabilidade científicas. Quando o tumulto de relatórios variados é esbulhado, segundo as palavras de Paul Barr, todo o detalhe corroborativo que pode emprestar uma verossimilhança artística para uma narrativa que de outra forma seria ousada e nada convincente, existe qualquer resíduo que seja digno da atenção científica. Ou, caso não haja, não existe ainda assim uma obrigação para comunicá-lo ao público, não em palavras de evidente escárnio, mas seriamente para manter a fé que o público deposita na ciência e nos cientistas? A relevância da ciência junto à vida diária tem sido seriamente questionada nos nossos tempos. Atitudes desdenhosas, declarações pontificais ex cathedra e a requisição para que a autoridade seja venerada tão somente porque um cientista assim disse, estas coisas não ajudam. O público, de quem deve vir todo o apoio ao esforço científico, deveria ter oportunidade de ver a ciência como uma aventura procurada com humildade de espírito, com dignidade e respeito, e para o benefício de todos. Deveria ser enfatizado que, na ciência, nunca se sabe onde a pesquisa nos levará.
Se conhecemos a resposta antecipadamente, não se trata de uma pesquisa. Que o objetivo fundamental da ciência é satisfazer a curiosidade humana, experimentar o desconhecido e abrir novos caminhos para a aventura intelectual. Esta sempre foi a norma pela qual a ciência lutou, ainda que os cientistas, por serem inteiramente humanos, frequentemente tenham dado inadvertidamente uma impressão oposta. Acredito que a Academia Nacional concordaria estar de acordo com a metodologia científica, que um diretor de um projeto científico deveria compreender o problema. Prova irrefutável de que Condon não entendeu a natureza e a extensão do problema nos é dada nos exemplos de OVNIs que usou para corroborar o sumário de seu relatório. Cito, agora, as palavras de W. T. Powers, com a autorização de um jornal. Condon utiliza como exemplos exclusivamente os casos tolos, fáceis de explicar ou relatados deficientemente. Não há uma única palavra sobre o fato de que seus colegas apresentam, no mesmo volume, casos que resistiram às tentativas de explicações as mais meticulosas e que não eram tolos, relatados com deficiência ou fáceis de explicar. Condon conclui a sua parte sobre os avistamentos de OVNIs em radar, sem mencionar os casos pelos quais seu próprio staff não encontrou base para uma explicação do tipo uma propagação anômala, afirmando: tendo em vista a importância do radar para a operação segura de todos os aviões, é essencial que seja feita uma pesquisa mais aprofundada. Contudo, julgamos que isto possa ser feito através de um ataque direto ao problema, ao invés de investigar os casos de OVNIs. Em resumo, Condon não admite que os relatórios de radar sobre OVNIs possam nos dizer algo sobre os OVNIs. Tudo que os relatórios deste tipo podem fazer, aparentemente, é nos revelar uma propagação anômala. A possibilidade de que o radar localize um OVNI através de um conjunto de radar que esteja funcionando bem sob condições atmosféricas normais não é mencionada de forma alguma, nem mesmo como uma possibilidade. Mas, apesar disto, encontramos 3 casos deste tipo que foram cuidadosamente pesquisados entre os relatórios inseridos no texto mais adiante. É edificante examinar os casos individuais que Condon selecionou para exemplificar os pontos assinalados no seu sumário. A fim de evitar conclusões forçadas, farei uma lista e um rápido comentário sobre todos os casos usados por Condon como exemplos, de modo a não cometer o mesmo pecado que estamos criticando. A falta de espaço não nos permite citar todos aqui. O primeiro exemplo é um caso de luzes à noite, balão de ar quente. O mesmo ocorre com o segundo, Saturno. Nenhum dos dois teria sobrevivido como um OVNI se tivesse sido logo examinado por um pesquisador experimentado. Outro exemplo diz respeito a um homem cujos antepassados vieram de outra galáxia. Outro está relacionado com o planeta Clarion, uma fantasia criada por certos grupos de OVNI maníacos e crentes. Isto merece uma página inteira. Depois chegamos às fotografias. Uma página inteira é dedicada a uma foto que se concluiu ser um erro ou uma fraude. A respeito de um caso que seu perito em fotografia considerou bastante séria, Condon limita-se a declarar: as imagens de OVNIs saíram tão pouco nítidas que não justificam uma análise fotogramétrica. Mas assim mesmo, no final do texto. Este é um dos poucos relatórios sobre OVNIs em que todos os fatores pesquisados, geométricos, psicológicos e físicos, parecem estar de acordo com o consenso de que um objeto voador invulgar prateado metálico com o formato de um disco, com um diâmetro de dezenas de metros e evidentemente artificial, voou dentro do campo visual de 2 testemunhas. A descrição da análise fotogramétrica ocupou as páginas 399 a 407 do relatório. Condon conclui esta seção do seu sumário com uma rápida menção a uma fotografia de um rastro da Ursa, de um brilho de lente. Na capa da edição Bantam do relatório Condon, vemos uma bonita fotografia a cores de um brilho de lente, uma fotografia que jamais teria sido levada a sério por um pesquisador experimentado. Condon não faz menção da análise exaustiva feita sobre o filme de Great Falls, Montana, realizado pelo Dr. R. M. L. Baker, análise esta que foi submetida à Comissão Condon. Vem em seguida os mau funcionamentos de automóveis. Condon declara incorretamente que apenas um caso chamou a atenção de seu grupo. Não menciona o outro caso, caso 12, em que foi relatado o mau funcionamento do carro, como também, na verdade, não se deu ao trabalho de pesquisar pelo menos um da centena de casos ou mais que estavam à sua disposição. Segundo a norma da metodologia científica, deve-se proceder a um exame da literatura antes do início de uma pesquisa, a fim de que os investigadores fiquem a par do que foi feito anteriormente e assim diminuir as possibilidades de duplicações desnecessárias.
no qual a testemunha foi descrita como pessoa competente, possuidora de uma personalidade prática, treinada e acostumada a manter sua presença de espírito diante de situações inesperadas. Condon menciona os avistamentos dos astronautas, porém limitando-se apenas a dizer que nada foi visto que pudesse ser imaginado como um disco voador, ou um veículo dirigido por um ser do espaço sideral, ainda que admita que o Dr. Holt, o astrônomo que fez uma investigação meticulosa dos avistamentos dos astronautas, tenha-os denominado como um desafio para o analista. Condon não estava interessado em enfrentar o desafio, muito embora o Dr. Holt tivesse declarado: o primeiro da lista é sobremodo enigmático, um avistamento diurno de um objeto mostrando detalhes tais como braços que se projetam de um corpo que possui uma extensão angular notável. Se a listagem da NORAD dos objetos próximos no momento do avistamento está completa, como tudo leva a crer que sim, deveremos encontrar uma explicação racional ou, então, mantê-lo na nossa lista de não identificados. Aparentemente, Condon não estava interessado em nenhuma das duas alternativas. Powers inclui muitos outros detalhes e observações. Estes últimos exemplos demonstram um forte fator de seleção no sumário de Condon. Nenhum deles é do tipo de relatório sobre OVNI que despertaria a atenção de um investigador experiente. É evidente que Condon, sistematicamente, evitou trazer à baila como exemplos do seu relatório os casos mais intricados e que deturpou sistematicamente aqueles poucos casos intricados que mencionou com a intenção de anarquizar ou ignorar o que era inexplicável e engendrando possíveis explicações, mesmo quando a análise detalhada quase que os excluía totalmente. Se Condon tivesse realmente desejado tratar o assunto de acordo com a física, por que razão não investigou se um fenômeno físico desconhecido era ou não responsável por alguns relatórios OVNI de categorias cuidadosamente escolhidas? Por que motivo perdeu seu tempo e nosso dinheiro seguindo com persistência relatórios de luzes no céu e relatórios sobre Vênus e, sobretudo, por que elaborou aquela hipótese sobre ETI que nada mais era do que um fogo de palha? Quando nem ao menos se sabe se um fenômeno realmente existe, como se pode testar qualquer tipo de adivinhação sobre suas causas? Condon estava respondendo não aos seus colegas cientistas que tinham atribuído um possível valor à pesquisa dos OVNIs aos apelos dos contatados, à multidão de crentes ignorantes, às perguntas ingênuas dos mal-informados. Não quis lidar com o problema começando ao nível em que outros, tão competentes quanto ele, tinham realizado os estudos a respeito dos OVNIs. Ao invés de atacar as ideias daqueles que eram fáceis de serem atacados, o relatório Condon e, sobretudo, os comentários deste último são uma afronta a seus colegas cientistas. Contudo, está totalmente claro que o sumário que redigiu é, na verdade, tendencioso e que a Academia Nacional de Ciência foi inteiramente trapaceada. Estas palavras de Mr. Powers são realmente violentas, e está claro por que os editores pertencentes à Sociedade Estabelecida de Science recusaram-se a publicá-las. Contudo, deveria ser recordado que Mr. Powers não discutia os OVNIs, discutia a metodologia científica e perguntava se os métodos da ciência tinham sido usados no relatório Condon, conforme a Academia Nacional declarara ter sido feito. Talvez devêssemos indagar se a comissão designada pela Academia com o objetivo de revisar o relatório tinha realmente cumprido a sua tarefa. Se não o fez, podemos desculpá-la com maior facilidade. Condon tinha diversas outras obrigações e jamais pretendeu dedicar tempo integral aos OVNIs. Designou Mr. Robert Law para ser o administrador de seu projeto e, à medida que o tempo foi passando, Condon foi se afastando cada vez mais da comissão e Law transformou-se no verdadeiro dirigente do Projeto Colorado. É uma questão de conjectura de se imaginar qual teria sido o resultado do projeto caso tivesse sido escolhido um outro administrador científico. Recordo-me do desapontamento sentido quando, por ocasião de uma visita feita por mim à comissão, quando esta contava apenas 15 dias de existência, Law fez um esboço no quadro negro de como o relatório seria feito, quais seriam provavelmente os títulos de abertura de capítulos, quanto espaço seria dedicado a cada um, percebendo-se já naquela época ter ele decidido qual a substância e a feição que teriam o relatório. Foi Law quem escreveu o célebre memorando, o instrumento da demissão de Saunders e Levine. A mensagem principal, que já foi amplamente citada, redigida a 9 de agosto de 1966, praticamente 3 meses antes do início oficial do projeto, era esta. O truque seria, creio eu, descrever o projeto de modo a que, para o público,
parecesse um estudo totalmente objetivo, mas para a comunidade científica representaria a imagem de um grupo de pessoas que não acreditam nos OVNIs, tentando da melhor forma possível ser objetivo, mas com uma expectativa praticamente nula de encontrar um disco. Acredito que Lau tenha sido criticado indevidamente demais devido a este memorando. Posso imaginar o dilema que foi forçado a enfrentar. Queria que a sua universidade conseguisse contrato, seja lá por que razão mercenária fosse, e convencer a administração universitária de que deveria aceitá-lo. Ele tinha consciência, da mesma maneira que eu o tinha há anos, que a opinião científica era tal que até mesmo uma menção séria sobre o assunto era a mesma coisa que castigar pondo-o na berlinda científica. Ele desejava invocar um toque de respeitabilidade, mas o caminho escolhido não foi feliz. Saunders e Levine foram despedidos sumariamente após terem chamado a atenção de alguns companheiros para este memorando. As notícias a respeito da sua existência espalharam-se e chegaram após algum tempo para entrar no exposé de Fuller na revista Look. Depois do afastamento forçado de Saunders e Levine, a assistente administrativa de Condon, Mary Louise Armstrong, que conhecia os trabalhos mais íntimos de toda a comissão, defrontou-se com o problema de continuar ou não trabalhando para um homem porque perdera praticamente todo o respeito. 2 semanas depois, abandonava o projeto, expondo suas razões numa carta ponderada, que deveria se tornar uma questão de registro. Veja apêndice 3, pois fornece uma visão para a vida interior da comissão e à qual os futuros historiadores da ciência devem poder ter acesso. Transcrevo um excerto da carta na parte em que se relaciona com a questão em discussão. De vez que está evidente para o pessoal do projeto OVNI, bem como para o Sr. Condon, que nós nos encontramos diante de um verdadeiro dilema a respeito do desacordo e de baixo teor do entusiasmo dentro do estudo como um resultado das 2 últimas semanas, parece-me ser necessário examinar aquilo que, na minha opinião, tem sido a causa primordial dos problemas que existem. Acho que há uma falta de confiança quase que unânime nele, Lau, como o coordenador do projeto e quanto ao exercício de seu poder nesta posição. A atitude de Bob desde o início tem sido negativa. Bob demonstrou pouco interesse em manter-se a par dos avistamentos, fosse através de leitura ou conversando com aqueles que o fizeram. Saunders, cuidadosamente, separou relatórios numa base de check-out, para que todos os integrantes da comissão tivessem uma oportunidade de lê-los, e nunca encorajou as discussões propostas para que acontecessem. Na minha opinião, gastou muito demais do seu tempo preocupando-se a respeito dos tipos de linguagem a serem empregados no relatório final para poder evitar, do modo mais astucioso, ter algo a dizer que fosse definitivo sobre o problema OVNI. Muito pouco tempo, por outro lado, foi gasto no tocante à revisão dos dados nos quais deveria alicerçar suas conclusões. Por que motivo Saunders, Craig, Levine, Wadsworth, Ahrens e outros chegaram todos a conclusões diametralmente contrárias às de Bob? Não tenho a impressão de que se juntaram ao projeto com qualquer tipo de preconceito especial com relação ao problema OVNI. Creio que existe um acordo bastante razoável entre o conjunto dos membros de que há dados suficientes com relação à questão OVNI que justifiquem estudos posteriores. Isto não quer dizer, como nenhum de nós o afirmaria, que estamos sendo indubitavelmente visitados por naves espaciais. Oportunamente, deverá haver um debate no qual os 2 lados da questão sejam discutidos pelo grupo. Porém, colocar estas ideias sobre um pedaço de papel sob a forma de conclusões e debatê-las como pessoas estranhas ao projeto é presuntuoso e errado. Estou impressionada, pois quer me parecer que ele está procurando de todas as maneiras dizer o mínimo possível no relatório final, mas fazê-lo da forma mais negativa possível. Cito David Saunders quando digo que a sugestão de Bob para que pudéssemos usar notas de rodapé para quaisquer opiniões da minoria provocou a seguinte resposta por parte de Dave. O que faremos? Daremos notas de rodapé aos títulos? A gente tem a impressão de que, de algum modo, o quadro negro deveria ser apagado e o trabalho realizado de novo adequadamente. Notas. Os membros que formaram a comissão e uma história esclarecedora sobre os 2 anos de sua existência podem ser encontrados em UFOs? Yes, da autoria de David Saunders e Robert Harkins. A formação da comissão sem uma história esclarecedora também pode ser encontrada no relatório Condon. A Scientific Study of Unidentified Flying Objects. Todos os 2 livros devem ser lidos pelos leitores interessados nas ações do Grupo Condon. A fim de testar a recomendação feita por Condon às repartições do governo de distribuições de fundos, submeti 2 propostas sérias de pesquisa, uma à National Aeronautics and Space Administration
NASA, e outra a National Science Foundation. Todas as duas foram sumariamente rejeitadas não porque estivessem indignas da ciência, ou pelo menos assim declaravam as cartas a mim enviadas, mas devido à falta de fundos. Powers W.T., A Critic of the Condon Report. Sua publicação foi rejeitada pela Science em 1969. Fuller, John G. Fire Saucer Fiasco. Luke, 14 de maio de 1968. Mistress Armstrong autorizou-me gentilmente a citar a sua carta para o interesse do registro histórico.